No vídeo de hoje vou mostrar-te porque é que a atividade que transforma o teu perfil e a tua rede em reais oportunidades no LinkedIn. Vimos aqui nesta mini trilogia de LinkedIn, digamos assim. No primeiro vídeo falei-te de perfil, ou seja, como é que construímos um perfil que comunica realmente quem tu és. No segundo falámos de construção de rede no LinkedIn, ou seja, como é que se constrói uma rede com as pessoas certas e o que é isto das pessoas certas, mas sem perder a nuance da quantidade. Se não assististe a nenhum destes vídeos, eles vão estar aqui. Podes assistir tanto ao primeiro para a construção do perfil, que é a base de toda a presença no LinkedIn, mas depois também é importante assistires ao da rede de contactos, porque a rede é que faz com que o teu perfil possa ser encontrado, mas depois chegou a hora de falar da peça que falta e que também é a peça que a maior parte das pessoas ignora. E para tu teres uma analogia, para conseguires para tu conseguires perceber a importância deste vídeo. Ter um perfil e uma rede, mas não ter atividade, é quase como ter a loja mais bonita, mais bem montada, mais interessante, com os melhores produtos, mas ter a porta fechada, ou ter a vitrine tapada. Percebem a analogia? Ou seja, o conteúdo é incrível, toda a gente ia adorar aquele conteúdo, toda a gente ia adorar aqueles produtos, mas ninguém os está a ver. Portanto, por isso é que é tão importante termos atividade no LinkedIn e gerarmos atividade no LinkedIn. O primeiro ponto de tudo isto. Porquê é que é importante, ou porquê é que é realmente importante ter atividade no LinkedIn? Porque a grande mais-valia, toquei neste ponto no vídeo anterior, a grande mais-valia do LinkedIn é a visibilidade. É isso que o LinkedIn nos dá, ou seja, passamos a ter visibilidade por termos como utilizador, ou seja, passamos a ter qualquer pessoa à distância de um clique, à distância de umas palavras-chave, mas acontece mesmo com o nosso perfil. Ou seja, o nosso perfil passa a estar à distância de um clique, à distância de um feed, à distância de umas palavras-chave, de qualquer pessoa no mundo. Por isso é que é tão importante falarmos de visibilidade. Ou seja, a maior vantagem do LinkedIn é a visibilidade, então eu tenho que conseguir otimizar isso. Tenho que conseguir otimizar a maior vantagem que o LinkedIn me dá, alavancar essa vantagem em benefício próprio, no meu próprio benefício. Mas a pergunta que se põe é, o que é isto? O que é realmente a atividade no LinkedIn? O que é isto? E eu posso começar por dizer o que é que não é. Não é publicar todos os dias. E eu acredito mesmo, eu tenho uma tese, uma ideia, uma ideologia que é, a maior parte das pessoas não precisa de publicar no LinkedIn, ok? E a estratégia que eu te vou-te apresentar aqui dá muitos resultados e não precisa de publicações, não precisas de publicar todos os dias. Depois, isto significa que também não precisas de tornar um criador de conteúdo para conseguir ter visibilidade no LinkedIn. Não. A visibilidade está assente na atividade. E a atividade basicamente é tudo o que tu fazes na plataforma que possa gerar presença. Ou seja, tudo o que tu fazes na plataforma que faz as pessoas encontrar o teu perfil. Que faz as pessoas esbarrarem no teu perfil. A premissa base é, tu não vais esperar que as pessoas te encontrem, tu vais obrigar as pessoas a encontrar o teu perfil. As pessoas mesmo que não queiram vão encontrar o teu perfil. Ou seja, tu não ficas dependente da pesquisa. Tu vais aparecer para essas pessoas. Esta atividade, ou seja, fazeres com que as pessoas te encontrem, tu podes fazer isso através de tudo o que fazes no LinkedIn. Seja likes, seja comentários, seja pedidos de conexão, seja mensagens, tudo isto é atividade. Tudo isto é um grande pacote de atividade, tudo isto faz com que as pessoas encontrem o teu perfil. Se dás um like, tu apareces no feed das pessoas. Se dás um like, a pessoa que fez aquele post ou aquele comentário onde deste like vai receber uma notificação e pode entrar no teu perfil. Se tu fazes um comentário, a pessoa do post ou a pessoa que fez o comentário que tu estás a responder vai receber uma notificação e pode visitar. Vais aparecer no feed das pessoas que seguem aquela pessoa que fez o post, mas também vais aparecer no feed das pessoas que te seguem a ti ou das pessoas que estão conectadas contigo. Se mandas mensagem, a pessoa pode despertar interesse e querer entrar no teu perfil, mas desde logo estás a interagir com essa pessoa, é atividade, e os pedidos de conexão é a mesma coisa. Fazes um pedido, a pessoa antes de aceitar, possivelmente vai entrar no teu perfil. Ou seja, estás a ver como todos estes momentos mesmo que a pessoa não esteja à procura de alguém como tu, de alguém com o teu perfil, a pessoa vai encontrar o teu perfil, vai ter que levar contigo, entre aspas, ou seja, mesmo que ela não tenha a intenção, ela vai ver o teu perfil, vai ter contacto com a tua competência, vai ter contacto com a tua marca pessoal. Basicamente, isto é não estar à espera que a pessoa pesquise por ti, é obrigar a pessoa a encontrar. Portanto, o elemento-chave da atividade no LinkedIn e da visibilidade não é a produção de conteúdo, é sim consistência. O mais importante de tudo no LinkedIn é a consistência. Portanto, e para te apresentar a minha tese,
Eu acredito que a atividade no LinkedIn está assente em 3 dimensões, ok? Até vou usar aqui para desenhar, ligar a caneta. Eu acredito que podemos dizer que é a atividade, que é a pirâmide da atividade no LinkedIn. Isto é o LinkedIn, isto é a atividade no LinkedIn, é uma pirâmide, que é dividida em 3 dimensões, aqui e aqui. E qual é a base de tudo isto? É a consistência. Ou seja, de nada adianta tu fazeres as outras duas se não fores consistente. A atividade no LinkedIn, a presença do LinkedIn, a construção de uma marca pessoal através do LinkedIn, que basicamente o LinkedIn é a ferramenta que tu vais usar, é o canal de comunicação que tu vais usar para a tua marca pessoal, está assente na consistência. Ou seja, isto não é um sprint, é uma maratona. Nada é construído sem consistência. Depois, há a segunda dimensão, que é aquilo que falámos no vídeo anterior, ou seja, networking. Porquê? Porque as oportunidades surgem através das pessoas. Este é o elemento-chave. Mesmo com cada vez mais IA do lado dos candidatos, com cada vez mais IA do lado das empresas, nada disso importa. As oportunidades surgem através das pessoas. Ok? As oportunidades surgem através de pessoas com necessidades dentro das empresas, de pessoas que vão recrutar outras pessoas, de pessoas que vão conversar com outras pessoas e de pessoas que vão selecionar outras pessoas. As oportunidades surgem através das pessoas. Portanto, networking é aqui a segunda fase da pirâmide, o segundo elemento, que é, como vimos na semana passada, no vídeo passado, primeiro em termos de quantidade de rede de contactos, mas networking vai além disso, vai em toda esta interação, ou seja, construir e alimentar relacionamentos. Porquê? Porque as oportunidades surgem através das pessoas, mas as pessoas precisam te conhecer. E só te conhecem, só te recomendam, só te vão associar a oportunidades se te conhecerem, para isso precisa haver um relacionamento. E depois há a ponta da pirâmide, que é a interação no LinkedIn, a atividade no LinkedIn, que para mim, na minha visão, apenas está associada a uma coisa, ou seja, há uma coisa que gera muito, muito resultado, que é, e aqui não vou conseguir escrever, interação com conteúdos. Ou seja, eu não vou perder tempo a produzir conteúdo, eu vou perder tempo a interagir com conteúdos existentes. Portanto, se eu interagir com conteúdos, se eu fizer networking, mas acima de tudo, se eu tiver consistência, eu vou conseguir ter oportunidades no LinkedIn. Esta é a minha tese. E até agora ninguém me provou o contrário sobre esta tese. Ou seja, dos resultados que eu tenho com os meus clientes, dos próprios resultados que eu fui alcançando no LinkedIn, esta é a pirâmide, esta é a estratégia que melhor funciona, que numa ótica consistente é mais fácil de manter ao longo do tempo. Ok? Esta é a minha visão e vou-te falar um bocadinho disto, de cada um destes pontos, antes de entrarmos na parte mais prática. Portanto, consistência. A consistência é a base. Já não é um tema novo aqui no canal. Eu já falei do poder de longo prazo, já falei até da importância de falarmos de empregabilidade. A marca pessoal não se constrói de um momento para o outro, constrói-se pela acumulação de pequenas ações ao longo do tempo, ou seja, a agregação de ganhos marginais. Não é por eu fazer um comentário ou um ganda post que vai mudar a percepção que as pessoas têm da minha marca, não é por eu em 2 meses fazer maior número de posts, maior número de comentários que a percepção da minha marca pessoal vai mudar. Pode mudar, mas não é sustentado. Basta pensarmos no ginásio. Basta pensarmos numa dieta. Eu, para ter resultados no ginásio, eu preciso de continuar a ir ao ginásio durante meses, durante anos. Ou seja, eu até consigo, num forcing, naquelas operações biquíni, não é? Eu consigo ter resultados, mas se eu não continuar a ir ao ginásio, se eu não continuar com a dieta, volto a perder, esses resultados desaparecem. Portanto, mais uma vez, isto é o poder da consistência. Ou seja, eu preciso de consistência para conseguir ter resultados. É a mesma coisa na marca pessoal. Para as pessoas me reconhecerem valor, para as pessoas me associarem a determinada área, para as pessoas poderem me dar oportunidades, precisam de confiar em mim. E a confiança só existe com base no tempo. Ou seja, de nada adianta um comentário hoje muito bom se depois estou meses sem fazer nada. Nada adianta uma série de posts durante uma semana se depois estou 3 meses sem dizer nada. Agora, o poder de 300 comentários ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, repetido todos os anos, isto sim cria uma presença reconhecível. E é muito importante aqui o foco na consistência, porque ter resultados no LinkedIn não é sobre intensidade. LinkedIn e empregabilidade não é uma questão de intensidade, é sim sobre regularidade. Isto é muito mais importante, a regularidade, do que propriamente a intensidade.
Quem aparece de forma consistente, obviamente, vai construindo essas memórias e que vai permitindo às pessoas que se lembrem daquela pessoa. É muito mais fácil isso, ou seja, não é quem aparece em picos e depois desaparece que vai ficando na memória, é quem se consegue manter de forma consistente a aparecer para as pessoas, a reforçar a presença, a reforçar as competências, a mostrar o valor que pode agregar. Portanto, nada adianta tu criares uma rotina mega complexa que tu não consegues manter ao fim de 3 semanas, mais vale uma rotina simples e sustentável. E a rotina simples e sustentável é a mais eficaz. É aquela que tu consegues manter por mais tempo ao longo da tua vida profissional. A tua carreira vai depender disso para sempre. Não há um momento em que tu quebras a tua carreira. Não. Enquanto trabalhares, enquanto dependes do emprego, tu precisas de uma carreira. Portanto, é mais fácil manteres essa consistência. Depois, dentro ainda da consistência, há o networking contínuo, digamos assim, do que falámos no vídeo anterior. Ou seja, não é apenas colecionar rede de contactos. É importante a quantidade, claro, nós vimos no vídeo anterior a importância, mas é importante transformar essas conexões em relacionamentos. Transformar essas conexões em momentos de proximidade. E isto acontece através das interações, seja por mensagens, seja por comentários, tudo isso é interação. Como disse, há umas pessoas com quem vais interagir mais por mensagens, outras vais interagir mais por comentários, outros vais só interagir por likes, está tudo certo. Tudo isto é interação. Vai haver pessoas em que passas dos comentários para as mensagens, há pessoas que vai ao contrário, há pessoas que nunca vais passar e está tudo certo. Mas é preciso esta intencionalidade. A intencionalidade de crescer a tua rede, mas ao mesmo tempo crescer os relacionamentos, de interagir com as pessoas. Porque o LinkedIn é uma rede social. E mais uma vez, volto a bater na mesma tecla, as oportunidades surgem através das pessoas, mas as pessoas precisam de conhecer para as oportunidades surgirem efetivamente. E agora chegamos ao ponto, à pontinha da pirâmide, que é interação com conteúdos. Para isso, eu acredito em 2 estratégias. Se calhar aqui vou voltar a pegar no tablet para te explicar estas 2 estratégias que eu acredito. Vamos aqui. Há 2 estratégias que eu acredito, sempre nesta ótica da interação com conteúdos, que eu acredito e que os resultados me têm provado que funcionam bem. Então vamos por aqui, interação. Então, primeira estratégia, conteúdos estratégicos, ou seja, envolver-me com conteúdos estratégicos. E o que é que são conteúdos estratégicos? Basicamente são conteúdos da tua área de atuação, da tua área de negócio. Qual é o objetivo aqui? Demonstrar as tuas skills. Ou seja, demonstrar as tuas competências, os teus conhecimentos, a tua visão sobre determinada área. Ou seja, é quase aqui o trabalho que ias fazer com os posts para criar reputação, vais fazê-lo através dos comentários. Vais fazê-lo através de conteúdos estratégicos. Okay? Mas depois temos o outro lado, que são os conteúdos de grande volume. E o que é isto? São conteúdos que, pela sua natureza, pela pessoa que os publica, têm um grande número de alcance, têm um grande número de comentários, um grande número de likes. Ou seja, essencialmente são conteúdos que tu vais aproveitar, e aqui agora já estou a fazer as neiras, para atrair um bocadinho dessa visibilidade para ti. Ou seja, aqui que tu queres é visibilidade. E porquê é que não dá para fazer uma sem outra? Se fizeres apenas comentários em conteúdos estratégicos, vais reforçar as tuas skills, ok? Mas lembra-te, estás num público muito afunilado, estás numa rede, ou seja, vais atrair pessoas muito semelhantes a ti, ou seja, pessoas claramente alinhadas contigo, mas vais atrair um público mais pequenino. Se tu apenas trabalhares visibilidade, vais atrair muito público, muita gente para o teu perfil, mas a maior parte das pessoas não serão alinhadas com as tuas necessidades. O que tu queres aqui é o melhor dos 2 mundos, ou seja, tu queres visibilidade mais destaque das tuas skills. Ou seja, tu queres pessoas que venham pelo destaque, porque tu mostraste que tens capacidade, mas ao mesmo tempo queres visibilidade para isso. Ou seja, queres com os 2 mundos, com 2 comentários, um vai gerar reconhecimento técnico, reconhecimento do valor que tu podes agregar, o outro vai gerar volume para o teu perfil.
E é este. Basicamente é isto que tu procuras fazer quando fazes um conteúdo. Tu fazes um conteúdo que demonstre as tuas competências, que demonstre as tuas skills, mas que também te traga visibilidade. Só que é muito mais difícil fazer isso numa fase inicial, quando não tens público ainda, quando também ainda não afinaste o teu tom de comunicação, quando tu próprio demoras muito tempo a produzir um conteúdo, depois a ajustá-lo, a afiná-lo para ter sucesso. É muito mais difícil fazer isso numa fase inicial, através dos posts. É muito mais fácil fazer através dos comentários. Porquê? Porque tu vais chegar num conteúdo estratégico, já tem uma ideia base, o tema está definido, e tu vais agregar valor em cima daquele conteúdo. E vais chegar a um conteúdo de grande volume que já existe, não tiveste tu o que pensar, e simplesmente vais agregar valor sobre ele. Falando agora aqui um bocadinho de forma separada sobre cada um deles. Ou melhor, o que é que os une? O que os une, ou seja, a estratégia que vais usar em ambos, é a estratégia do melhor comentário. Se usas o LinkedIn, certamente que já viste que a maior parte dos comentários, há comentários interessantes, mas a maior parte dos comentários não agregam um grande valor. São simples, ou apenas a dar os parabéns por causa do post. O que tu vais fazer é fazer o melhor comentário. O que é isto do melhor comentário? Não é aquele comentário que diz apenas ótimo artigo, ou concordo totalmente, blá 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 blá. Basicamente, aqui, na estratégia, e aqui se calhar tenho que apagar, já arrisquei isto tudo, ou seja, aqui nos conteúdos estratégicos o que tu vais fazer é um comentário que acrescenta uma ideia, acrescenta valor ao post inicial, ok? Ou seja, vais adicionar o teu ponto de vista, alguma nuance técnica, alguma objeção que tu tenhas encontrado ali. Obviamente não vais entrar em conflito com quem está no post, mas às vezes estás apenas a dar uma nova visão, ou seja, o criador do post fez uma ideia, falou de uma ideia, mas pode-se ter esquecido de algum ponto-chave. E tu vais fazer é reforçar esse ponto-chave. Ou vais acrescentar uma informação que não estava dali, não estava no post. O que tu queres é, quem lê o post e depois lê o teu comentário, fica com mais informação sobre aquele tema. O teu comentário é como se fosse um anexo com valor àquele post, àquela ideia do post. Quem lê fica com vontade, ou seja, consegue perceber mais sobre o assunto e consegue perceber que tu dominas também o assunto. Ou seja, vai funcionar aqui como uma prova social sobre a tua área de expertise. Ok? Depois, no conteúdo de grande volume, basicamente o que tu queres é conteúdos de... o teu comentário não vai ser um comentário técnico, vai ser algo mais voltado para a cultura geral. Ou seja, agrega valor, obviamente, a ótica é sempre essa, por isso é que é o melhor comentário, porque agrega valor à ideia do post, mas aqui menos técnico, mais de cultura geral, mais abrangente, ok? O que tu queres é gerar essa dimensão, tu queres é aproveitar a visibilidade daquele conteúdo para ti, e para isso, obviamente não vais ser extremamente técnico, vais ser mais abrangente e vais apenas dar uma informação adicional sobre aquele conteúdo, está bem? Basicamente a estratégia é esta, ou seja, recapitulando, antes de entrarmos aqui no LinkedIn, para tentar-te mostrar isto um bocadinho na prática do que eu já faço. Então, conteúdos estratégicos. Vais procurar conteúdos da tua área de atuação para demonstrar os teus conhecimentos específicos, os teus conhecimentos técnicos, a tua visão de determinada área. O conteúdo, o comentário, tem que acrescentar algo de valor àquela ideia, ou seja, acrescentar um ponto. Ou seja, quem lê o conteúdo e lê o teu comentário tem que ficar a saber mais sobre o tema do que se lesse apenas o conteúdo, ok? O comentário é um adicional de informação que ela recebe, seja numa visão diferente, seja numa perspectiva que o autor não reconheceu, ou simplesmente seja uma ideia adicional do mesmo tema, ok? Basicamente, o que tu queres é que, mesmo que a pessoa leia apenas o comentário, perceba de que área se está a falar, mas o importante é que seja um complemento à ideia de cima. Ok? Porque assim vais atrair ao teu perfil pessoas que perceberam que tu dominas tecnicamente aquele conteúdo. Por outro lado, conteúdos de grande volume, o que tu queres é alcance, ou seja, o tema pode não ter nada a ver com a tua área, pode ser muito mais generalizado, muito mais genérico, muito mais de cultura geral. O teu comentário também vai ser mais de cultura geral, ou seja, tu não queres, obviamente, se tu encontrares alguém da tua área que permita que seja um conteúdo de grande volume, e tu vais logo perceber pelos números
das publicações daquela pessoa, pelo número de seguidores que aquela pessoa tem, que é um conteúdo de grande volume. Se conseguires aliar os dois, perfeito. É o melhor dos dois mundos. Agora, se não conseguires, separas a estratégia. Conteúdos estratégicos de um lado, conteúdos de grande volume do outro. E basicamente o que tu aqui não é de mostrar que se partiza, é mais um comentário que agrega valor à ideia geral para atrair essa visibilidade, ok? Olhando aqui rapidamente então no LinkedIn para isto, eu continuo de vez em quando a fazer esta estratégia. Obviamente o meu foco é mais produção de conteúdo porque já estou noutra fase, até para conseguir gerar mais reconhecimento dos meus clientes. Eu não posso apenas depender dos comentários, eu continuo a fazer alguns, mas obviamente que tenho que partir da minha produção de conteúdo para eu conseguir explicar melhor as minhas ideias, para eu conseguir ter maior reconhecimento. Mas no início, o que eu fazia essencialmente no LinkedIn era isso. Eu ia a todos os perfis que falavam de empregabilidade, de personal branding, e eu ia lá comentar. Todos os posts eu estava lá a comentar, precisamente para ganhar tração no meu perfil, porque eu não era ninguém. Quem é que eu era na fila do pão? Não era ninguém, ou seja, não tinha reconhecimento. Eu tive que gerar esse reconhecimento. Para isso, obviamente, socorri-me de perfis grandes. Na altura não tinha esta estratégia definida, era um bocadinho o que eu achava que fazia sentido, aquilo que eu tinha estudado sobre o LinkedIn, mas era muito focado aqui nestes conteúdos estratégicos. E os temas de empregabilidade têm sempre muito volume, ou seja, os perfis grandes conseguem gerar muito volume, então era mais fácil gerar quase na mesma estratégia ter os dois perfis. Mas foi muito esse trabalho que eu fiz, ou seja, ia procurar sobre empregabilidade, ia procurar conteúdos sobre personal branding, e o foco era fazer ali o melhor comentário. O comentário que, associado à ideia do post, a pessoa ficava com mais informação e com isso despertar interesse para entrar no meu perfil. Ainda faço um bocadinho isto e vou-te mostrar aqui alguns números de comentários simples, não são comentários estratosféricos, ou seja, no sentido de serem bem rebuscados, não, conteúdos simples de como isso agrega valor. Por exemplo, está aqui este comentário, está aqui este post hoje que a Marta Ferreira fez sobre um artigo sobre carreira linear. E o que é que eu fiz? Ainda havia poucos comentários, fiz um comentário. Basicamente eu estou a agregar valor, ou seja, o post inicial ou o post original fala desta mudança um bocadinho de paradigma das carreiras, ou seja, as pessoas não querem estar 10, 15 anos na mesma empresa, fazem aqui ciclos mais pequenos, 3, 4 anos no máximo, para trabalhar em algum projeto em específico, para trabalhar com alguma tecnologia, mas depois avançam. E o artigo fala na própria como isto muda para a organização, a própria gestão das carreiras e assim, e a Marta fala aqui disto, ou seja, o que muda para as empresas, planos de carreira mais rápido, processos de recrutamento mais ágeis, blá 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 blá. O que eu fiz foi dar o meu ponto de vista sobre isto, agregando valor a esta ideia-chave. Basicamente o que eu fiz foi a agilidade que deixa de estar, ou seja, para mim isto é um reflexo de que a agilidade que muito se tem focado na área tecnológica, sobre processos, sobre as equipas, sobre a forma de trabalhar, começa a recair, começa a ter reflexo também na vida das pessoas, ou seja, as pessoas querem experimentar coisas, querem aprender rápido, mas não querem depender, não querem esperar para aprender, não querem esperar para experimentar coisas. Ou seja, quando eu tiver aquela função é que eu vou estar naquele projeto, quando eu estiver naquela equipa que eu vou fazer as coisas. Não, as pessoas querem isso já. E então começam a gerir estes ciclos de vida nas empresas muito mais simples, muito mais curtos, ou seja, querem passar por mais áreas para experimentar mais coisas, para experimentar projetos diferentes e com isto evoluir em termos de capacidades. E o que eu depois fechava aqui era, e o recrutamento precisa muito de se adaptar a essa lógica ágil, ou seja, o que é que eu faço aqui? Vou pegar na ideia que a Marta disse, e como dizes bem Marta, ou seja, volto aqui a puxar a autora para o comentário, o recrutamento adaptado às pessoas que querem ciclos curtos. Está tudo bem, porque esses ciclos elas vão certamente gerar muito valor para a empresa, mas depois vão querer gerar valor de uma forma diferente, ou seja, indo para outro sítio. É um comentário que numa hora teve 39 impressões, não é um resultado incrível, mas é um conteúdo estratégico, ou seja, num conteúdo da minha área, relacionado com carreiras, relacionado com as empresas, eu faço o meu comentário que agrega valor ao ponto inicial. Depois, temos aqui um conteúdo de grande volume. Obviamente, temas relacionados com empregabilidade já não são em grande volume, e como vamos ver aqui, esta publicação do João Pedro Santos tem 1400 likes, 116 comentários, 18 partilhas. E aqui o meu comentário,
que é um comentário estruturado, é um comentário sempre na ótica do melhor comentário, gerou 1700 impressões. Agora pensa comigo. É mais fácil um comentário, em que tu vês uma ideia e fazes um comentário, e que te gera 1000 impressões, e conseguires fazer isto todos os dias, ou estares 1 ou 2 semanas para fazer um conteúdo, um post, que depois te gera menos do que estas impressões. Lembre-se, o foco é a consistência. Se eu consigo ser consistente através de comentários, se em cada comentário conseguir gerir perto de 1000 impressões, o impacto disto ao final do ano é muito, muito grande. Percebes porque é que é importante esta estratégia, porque é que é muito mais fácil colocá-la em prática? Outro exemplo que eu tenho aqui. Este comentário gerou 980 impressões. Como podem ver, não é um conteúdo muito grande, não é um comentário muito grande, mas agrega valor. Aqui, 72, mais pequeno. Aqui são aqueles comentários só para receber aqueles materiais, não interessa. Vamos aqui a outro comentário que eu tenha feito. Eu só quero vos mostrar os números. Às vezes vai uns com menos impressões, está tudo bem. Lembra-se, é uma lógica de longo prazo. Por exemplo, aqui mais 200 impressões. Pensem sempre numa agregação, ou seja, ter estes vários comentários todos os dias, ainda a gerar uma impressão ou outra para o vosso perfil. Mais 300 impressões, aqui mais 1500. Estão a ver? Às vezes vai haver comentários que se destacam. Obviamente, quanto mais abrangente for o post e menos afunilado for, melhores resultados nós conseguimos ter. Ok? Ou seja, é sempre nesta ótica de os comentários em conteúdos de grande volume vão sim gerar grandes volumes de impressões, por isso é que nós temos que equilibrar, mas podem haver pessoas que não interessam tanto, mas no meio daquelas pessoas podem haver pessoas que interessam, ou seja, com as duas estratégias nós conseguimos gerar aqui volume interessante. Comentários a não fazer são aqueles comentários, vamos ver aqui se há aqui algum exemplo, muito curtinhos, só a destacar, a dizer ótimo artigo, a dizer a dar os parabéns, ou seja, o que nós não queremos. Por exemplo, aqui funcionou bem, quase todos os comentários são interessantes. Ou então, por exemplo, está aqui, este tipo de comentários, muita coragem nessa hora. Este é o tipo de comentários que nós não queremos fazer. Este é o tipo de comentários que não agrega valor ao post e muito menos agrega valor à nossa reputação. Este também não gera volume, percebem? Este é o tipo de conteúdos que devemos evitar. Portanto, estratégia do melhor comentário. Em conteúdos estratégicos, agrega valor. Aquele comentário aliado ao conteúdo permite a quem lê ter mais conhecimento daquela área, ter mais conhecimento sobre aquele tema. Nos conteúdos de grande volume, essencialmente é um comentário mais genérico, ok? Mais a reforçar a ideia principal que está no post, que é de grande volume e que não será necessariamente da vossa área, ok? Agora, como usar as duas estratégias? Elas têm que ser usadas sempre em conjunto, porque a estratégia de grande volume vai construir a tua reputação, vai conseguir aos poucos que fiques na cabeça das pessoas como alguém de determinada área, que tu dominas aquela área, quais são as tuas expertises, e com isso vais construindo a reputação. A estratégia 2 de grande volume faz o teu alcance crescer, faz o alcance do teu perfil crescer, faz o teu perfil chegar a mais gente. E o que nós queremos é mais alcance, aliado à minha rede que está a crescer, mas também mais pessoas a reconhecerem-me o valor. E isto, na prática, combinas o ideal dos dois mundos e, no fundo, é aquilo que, se procurares sobre produção de conteúdo, é isso que dizem que a produção de conteúdo traz. Só que é um caminho mais difícil no início e com comentários é muito mais fácil, e o próprio LinkedIn valoriza os comentários porque estás a interagir na rede. Tudo o que seja interações na rede e que aumenta o tempo de retenção das pessoas na rede, faz com que o LinkedIn te valorize. Agora, nada disto resulta se não houver consistência. E para isso é preciso que tu precises de ter uma rotina. E qual é a melhor rotina? É aquela que tu consegues manter por mais tempo. Eu tenho um argumento que é que só precisas de 5 minutos no LinkedIn por dia. Não precisas mais. Porque em 5 minutos dá para fazer alguns likes, dá para fazer pedidos de conexão, dá para fazer comentários e mandar mensagens. Agora, tu dizes, 5 minutos não dá para fazer isso tudo. Dá se, obviamente, não fores demasiado
ambicioso na quantidade que tu queres fazer. Mas 5 minutos dá para tu fazeres 5 likes, 2 pedidos de conexão, 2 comentários e uma mensagem. Se calhar vou abrir aqui o tablet outra vez para pôr os números em perspectiva, porque às vezes isto também é muito importante, porque às vezes é tudo uma questão de perspectiva. Vamos aqui abrir, ver se o iPad abre. Então, eu acredito na estratégia dos 5 minutos, porque já testei várias vezes e 5 minutos dá para fazer. Por exemplo, uns 5 likes, e aqui os likes é sempre à vontade. Ou seja, é aquela interação que tu podes fazer e podes usar e abusar, ok? Não traz grande resultado, mas numa ótica de longo prazo de acumulação, dá sempre aqui algum jeito. Eu estou a ver que o tablet não está a querer colaborar comigo. Pois não. Que era agora o que eu faltava. Então vamos lá. 5 likes. Dá para fazeres 2 pedidos de conexão. Se não sabes como fazer os pedidos de conexão, vê o vídeo anterior. Ok? Vou deixar aqui. Porque vai-te ensinar... tu tendo clareza sobre as pessoas certas, não, é muito rápido tu fazeres pedidos de conexão. Dá para fazer facilmente 2 comentários. O ideal será sempre um de grande volume e um estratégico. Mas o que interessa são 2 comentários. E dá para mandar pelo menos uma mensagem. E estou a ver que o meu amigo iPad não está aqui a querer colaborar, portanto, vou ter que fazer isto de forma diferente. Pronto. Vamos aqui abrir um bloco de texto, então, para tu teres este apoio visual. Vamos aqui, então, à parte que me interessa. Eu vou aqui abrir o Notion, onde tenho o roteiro. Vamos aqui abrir o Notion, que está aqui. Pronto, já estás a ver. Vamos aqui. O que me interessa é esta parte. Ou seja, em 5 minutos dá claramente para tu fazeres isto. Ou seja, 5 minutos por dia tu consegues fazer 5 likes, consegues fazer 2 pedidos de conexão, 2 comentários e uma mensagem. Se esta mensagem já estiver dentro dos pedidos de conexão, está feito. Ou seja, até consegues mandar 2 mensagens, ou então dar mensagens de boas-vindas, em vez de uma. E a questão é, se tu fizeres isto todos os dias, e melhor, todos os dias não, apenas 4 dias por semana, ou seja, já te dou 3 dias de folga. E em 40 semanas, e já te dou 12 semanas de folga, ok? Ou seja, nem precisas de ir todos os dias. Isto gera, ao final de um ano, 800 likes, 320 pedidos de conexão, 320 comentários e 160 mensagens. Ou seja, tu vês aqui o poder da consistência. Podemos pensar isoladamente que é pouco, 2 pedidos de conexão só, 5 likes, 2 comentários, mas parece tão pouco, mas nós temos que olhar nesta ótica da consistência. Ou seja, eu vou fazer isto durante muito tempo. Eu vou fazer isto de forma consistente 4 dias por semana, 40 semanas por ano. E no fim, eu vou ter mais 320 pessoas que eu adicionei à minha rede, mais as pessoas que depois te adicionarem a ti, não é? Que fizerem os pedidos de conexão. Eu vou ter feito 320 comentários, ou seja, vou ter 320 comentários a gerar impressões. Se cada um gerar 10 impressões, eu vou ter num ano 3.200 pessoas a entrar no meu perfil, mas se cada uma gerar 100 impressões, em média, obviamente, vou ter 32 mil pessoas a entrar no meu perfil, a ver o meu perfil. Percebem a importância, percebem a clareza no perfil? Não, vou ter pessoas a ver o meu comentário, uma porcentagem destas pessoas obviamente vai entrar no meu perfil. Mas estou a ver a dimensão disto quando olhamos em perspectiva de longo prazo, de consistência. Por isso é que a empregabilidade e a construção de uma marca pessoal e necessariamente a construção de uma presença no LinkedIn tem que ser sempre vista nesta ótica de longo prazo. Esta agregação de ganhos marginais. Ou seja, são 5 minutos por dia durante 4 dias por semana, em que eu faço pequenas coisas, dou uns likes, uns pedidos de conexão, uns comentários, uma mensagem, mas depois no final do ano eu tenho uma robustez de coisas a trabalhar para mim, de comentários a trabalhar em termos de impressão, de mensagens que eu mandei às pessoas e com as quais alguma parte respondeu-me e mantive interação, que vai ter um poder muito grande. E basicamente nunca será uma questão de tempo, ou seja, não é
Um sprint é sempre esta questão da consistência, é uma maratona. Porquê? Porque no fundo, quem não é visto não é lembrado. E se as oportunidades surgem através das pessoas, eu preciso ser visto. E para ser visto, eu preciso de dar pequenos passos todos os dias. Eu preciso que todos os dias alguém veja o meu perfil, que todos os dias alguém me veja. Porquê? Porque eu quero ser lembrado. E para isso eu preciso ser visto. Portanto, os vídeos do LinkedIn continuam, os vídeos no perfil aqui sobre empregabilidade, sobre marca pessoal vão continuar, mas fechamos aqui um bocadinho o tema de LinkedIn, para dar uma pausa no LinkedIn, falar de outras coisas relacionadas com a empregabilidade. Mas para fecharmos a trilogia, primeiro vídeo, a construção do perfil, ou seja, um perfil que comunica quem tu realmente és, que será sempre como tu te apresentas. Depois, a rede de contactos, porque é isso que define quem é que te pode encontrar. Lembra-te, a base inicial da visibilidade é sempre a rede, porque quanto mais pequena for a minha rede, menos pessoas me conseguem encontrar, menos pessoas me vão ver. E depois a atividade, que é como é que tu te tornas visível. Visível para ser visto, para ser reconhecido, para as oportunidades surgirem. Portanto, as três peças obviamente funcionam só em conjunto. Eu preciso da base de tudo, que é ter um perfil, eu preciso de uma rede para poder ser encontrado e eu preciso de atividade para ser visível. E umas sem as outras vão limitar muito o teu resultado. Nada adianta teres uma rede gigante que faz com que o teu perfil seja encontrado, seres muito ativo, ou seja, és visível, mas depois quem chega ao teu perfil, o teu perfil não comunica realmente quem tu és, depois estás a desperdiçar as oportunidades. Mas também nada adianta teres o melhor produto, o melhor perfil do mundo, se ninguém está a entrar no teu perfil e ninguém te encontra. Portanto, as três peças têm que funcionar em conjunto. Sempre nesta ótica. Perfil, como te apresentas. Rede, quem é que te pode encontrar. Atividade, como é que te tornas visível. E esta estratégia dos comentários é a estratégia mais simples, fácil, ou seja, se analisarmos esforço, resultado, é das estratégias mais rentáveis, com mais ROI, como dizem a malta das finanças, com mais ROI, mais retorno sobre o investimento que tu podes ter. Portanto, eu vou-te desafiar a começar já hoje. Abre o LinkedIn, encontra uma publicação que seja da tua área ou que tenha tenha assim, um volume de interação e faz o teu melhor comentário. Lembra-te, se for um conteúdo estratégico, um comentário mais estratégico, mais alinhado na perspectiva de mostrar as tuas competências. Se for um conteúdo de grande volume, comentário mais cultural. Mas analisa os comentários que estão lá e vais ver como é fácil fazer um comentário que seja melhor do que aqueles. E todos os dias, depois este é um processo, a cada comentário vais melhorando e a cada comentário vais também afinando o teu tom e a tua comunicação. Porque no LinkedIn é uma escolha que tu fazes. É uma escolha que tu fazes se queres passar despercebido ou se queres ser encontrado todos os dias. Portanto, eu espero que tu faças a escolha de ser encontrado todos os dias. E é para isso que servem estes vídeos. Portanto, deixa aqui nos comentários dúvidas que tenhas. Deixa também sugestões dos próximos vídeos. Damos aqui uma pausa um bocadinho de LinkedIn para voltarmos a outros temas. Voltarmos àquele formato anterior, em que não partilhava tanto o ecrã e dava mais em conversa. Mas deixa aqui nos comentários. Terei todo o gosto em ler e dás-me sempre aqui uma ajuda para o canal. Já sabes, partilha,